Tá conversando, né? Ok, então vamos lá. Compartilhar a telinha aqui para vocês. Dessa vez eu coloquei, assim, bastante coisa comparada lá do Dostoiévski, né? Mas são coisas que você já tem, inclusive algumas delas que eu pego lá do material que eu mando para vocês, só para a gente rever, né? Para quem já leu e quem não conseguiu ler, pelo menos ver aqui na aula. E primeira biografia que vocês devem saber, né? Vocês devem ter percebido aí pelas pesquisas ou até o material, que o livro que nós lemos, O Retrato do Artista Quando Jovem, ele é uma autobiografia, né, do Joyce. E se vocês lerem, a gente vai ver aqui também, muitas coisas, né, como a escola, né, ter tido uma educação numa escola com jesuítas, a saída da escola, tudo assim, muitas coisas mesmo são da vida do próprio autor, né, do Joyce. Então, é um livro bem assim para você conhecer não só o estilo dele, né, começar a se familiarizar, mas também conhecer o próprio Joyce, né? Eu não sei se viram, mas lá no final tem um documentário sobre ele. É um documentário em português de Portugal. É ruinzinho assim a imagem, mas é legal. E são 5 partes só de vídeo, assim, de 9, 10 minutos. Então, é bem legal. Se não viram, eu recomendo. Mas aí, vamos lá, né? Deixa eu tirar minha imagem daqui para a gente poder ler. Bom, o Joyce nasceu em Dublin, né? Em 2 de fevereiro de 1882. Ele tinha aqui 10 irmãos, né? Era o filho mais velho. Inclusive, lá nesse documentário que eu coloquei para vocês, uma das irmãs dele fala um pouco sobre ele, né? E ela fala que ele era muito aparicado, era muito mimado pelo pai, pela família, né? Ele era bem, bem mimado, né? Então, talvez aquele começo ali, a gente vê uma criança, né, no Dédalus, essa criança que é meio muito inocente a tudo, né? Parece ter sido criado fechado ali nesse mundo dele, e tudo para ele, assim, o que ele não é inocente a quase tudo da vida, né? Então, talvez tenha um pouco dessa forma como ele foi tratado e criado em casa. Então, ele teve uma família próspera, né? Mas que depois caiu na pobreza, como a gente fica sabendo também no livro. Não com detalhes, mas dá para entender, né? Então, no entanto, ele foi educado nas melhores escolas jesuítas e depois no University College de Dublin, né? Em 1902, depois de se formar, mudou-se para Paris por pensar que lá poderia estudar medicina. Porém, logo acabou por assistir a aulas e por devotar-se à escrita de poemas e rascunhos, e à elaboração de um sistema estético, né, que é o sistema aí dele, não só dele, mas ele tem a sua característica própria dentro desse fluxo de consciência, né? Se a gente pegar a Virginia Woolf, ela também tem fluxo de consciência, só que o dela é diferente. Você está lá lendo, né? Então, por exemplo, na Mr. Dalloway, se não me engano, é assim, Mr. Dalloway, ela ela está falando, tá o fluxo de consciência aqui no presente, e aí do nada ela vai para o passado, para uma lembrança, só que não dá para entender bem que é uma lembrança, porque ela simplesmente continua falando, como se fosse assim, tá falando aqui no presente, ela tá falando normal, e aí não tá mais falando agora, tá falando do passado, e depois volta para o presente, e assim, é diferente, assim, algumas coisas, né? Então, nesse estilo próprio aqui que eu falei para vocês aqui, né? Esse sistema, tem também, eu acho que vocês perceberam, um estilo meio cíclico do Joyce, né? Às vezes, por exemplo, ele fala assim, deixa eu ver qualquer coisa aqui, né? Stephen teve um estranho sentimento de prazer silencioso, por exemplo. Aí ele fala alguma outra coisa, aí volta. E como o Stephen viveu um estranho sentimento de prazer silencioso. Ele repete várias vezes, eu acho que vocês perceberam isso, né? Ele fala aqui uma coisa, depois volta a falar, principalmente lá no começo, no primeiro e segundo capítulo, né? Então, também é uma coisa dele aqui, né? Específico do Joyce.
Bom, ele foi chamado de volta a Dublin em abril de 1903 devido a uma doença ah, fatal da sua mãe. E ele rumou gradualmente para a carreira literária. Então, deixou lá os planos de medicina, como muitos, né? É engraçado isso. Muitos escritores é, ou eram formados ou estavam estudando, ou até depois, né? Enfim, como médico, né? E direito, por exemplo, que eram as duas faculdades, assim, né? Mais requisitadas, né? Faziam a faculdade, mas depois largavam, ou depois de formado, se dedicavam à literatura, né? Talvez isso também é um reflexo meio assim até hoje também, né? Você é meio complicado desde sempre, né? Desde o início da sua vida ali, da sua carreira, você começar como um escritor, né? Primeiro tem que ser uma certa ali estabilidade e até para o próprio escritor, né? Se ter coragem de se chamar assim, né? De se apresentar. Assim. São poucos os que sempre são dessa forma, né? Tem sempre essa migração aí. Então, ó, no verão de 1904, conheceu uma jovem de Galway, Nora Barnclay, e convenceu-a a ir com ele para o continente, onde planejava lecionar inglês. O jovem casal passou por alguns meses em Pola, hoje na Croácia. Depois, em 1905, mudou-se para Trieste, onde, exceto por 7 meses em Roma e por três viagens a Dublin, eles viveram até junho de 1915. Tiveram 2 filhos, um menino e uma menina. O primeiro livro de Joyce, né, aqui, são os poemas de música de câmara. Ele foi publicado em Londres em 1907. E Dublinenses, né, um livro de contos em 1914. Então, ó, a gente não tem como perceber isso só lendo esse livro, mas se a gente fosse ler mais livros de Joyce, né, a gente vai perceber uma característica também dele, que é ser muito cosmopolita, né? Ele fala muito de cidade, dessa ambientação de cidade, e claro, principalmente, né, a principal, Dublin, né? Então, mas alguns críticos falam isso, né? Ele é um dos autores assim, que mais fala desse ambiente, falando da cidade, trazendo a cidade toda hora ali nos seus livros. Bom, e aí depois, com a entrada na Itália, com a entrada da Itália na Primeira Guerra, Joyce viu-se obrigado a se mudar para Zurique, onde permaneceu até 1919. Nesse período publicou nosso livro, Um Retrato do Artista Quando Jovem, que foi lançado em 1916, e Exilados, em 1912, que era uma peça. E depois de um breve retorno a Trieste, a Joyce decidiu se mudar-se para Paris a fim de ter mais facilidade na publicação de Ulisses, um livro em que estivera trabalhando desde 1914, né? Então, é um trabalho aí, assim, de anos do Joyce, né? O livro, por isso que a obra-prima dele, né? O grande livro do Joyce é Ulisses. Então, veja, ele já estava ali desde 1914, se não me engano, foi publicado o Ulisses em 1920 só, né? Então, aqui, lá se vão 6 anos, né? Então, é um trabalho bem extenso. Bom, tá aqui. Na verdade, o livro foi publicado no seu aniversário em Paris em 1922. Então, né, são aí 8 anos, desde o começo, né? E deu-lhe fama internacional. Então, foi o Ulisses que levou Joyce para o mundo. No mesmo ano, ele começou a trabalhar em Phineas Wake e, apesar de estar muito perturbado com problemas no olho e profundamente abalado pela doença mental da sua filha, completou o livro e publicou em 1939. Depois do começo da Segunda Guerra Mundial, ele foi morar na França, ainda não ocupada, e conseguiu uma permissão em dezembro de 1940 para retornar a Zurique, onde morreu em 13 de janeiro de 1941. Inclusive, quando nós íamos ter aula, eu lembrei, né, eu lembrar de falar isso aqui, bem próximo aqui ao aniversário de morte, né, do Joyce, 13 de janeiro. Então, foi enterrado aqui,
Não lembro com quantos anos ele morreu, se alguém que for bom em matemática quiser fazer a conta, mas eu não sou, sou terrível. Ele nasceu aqui em 1882 e morreu em 1941. Então, quem tem calculadora, faça as contas aí para saber quantos anos Joyce morreu. Beber aqui água. Bom, então, não coloquei pouca coisa sobre a vida dele, porque não é nosso objetivo ficar, né, se estender muito na vida do autor. Né? Talvez a gente tivesse mais tempo durante essas aulas, mas, né, não é o caso. Mas é o mais importante a gente saber, né, como essa pobreza, né, ter caído na pobreza. Aí você lembra do livro, né, que o pai, quando teve problema financeiro, teve que tirar, né, o Stephen, né, o Daedalus, e depois, né, foi para outra escola. Então, tudo isso dá para entender da vida para a obra. Aqui eu coloquei o aspecto mais importante do livro, né? Então, um retrato do artista quando jovem, o aspecto mais importante desse livro está no fluxo de consciência, como nós estávamos falando. Um estilo em que o autor transcreve diretamente os pensamentos e sensações que passam pela mente de um personagem. E esse livro é a história do desenvolvimento da mente do personagem Stephen Dedalus, exatamente o que a Carolina falou, né? Ó, é a história do desenvolvimento da mente do personagem. E fica muito claro isso, né? Para quem faz uma leitura atenta, né? Não precisa nem ser tão assim atenta, mas dá para perceber isso. Né? É justamente esse desenvolvimento, até a forma madura como da, das conversas, né? A deixar de tanto diálogos. Não sei, não lembro quem falou isso no grupo, alguém falou isso, ou foi o Matheus, se não me engano, que no começo tinha muitos diálogos, né? Ali a conversa dos coleguinhas, e depois não, né? Mais esse remoer, esse pensamento dele, né? Esse desenvolvimento. Então, ó, nós ficamos para esse primeiro encontro, nós marcamos para lermos, né, e comentarmos hoje do capítulo 1 ao 3. Né? Então, o capítulo 1, como nós já estávamos comentando aqui, off, né, começa com as primeiras memórias do Stephen Dedalus. E vocês perceberam, lógico, aqui, né, essa referência aqui do Dedalus. Não estou vendo vocês, não, então, assim, se quem quiser falar alguma coisa, ligar o microfone ou falar, pode ficar à vontade aí, tá? Mas todo mundo conseguiu entender aqui a referência desse Dédalus ou não? Só me falar aí para poder, senão a gente para um pouquinho aqui para falar. O construtor do labirinto, prisão do Minotauro. Isso, né? O pai do Ícaro, né? Então, ele pega isso, pode falar. Você fala? Ou não? Tá. Ele usa esse Dédalus, Stephen Dédalus, então, é o construtor do labirinto, como a Carolina falou. Se você estudar, rever o mito de Dédalus, a história dele, antes do voo, né, com Ícaro, a briga, a situação que ele teve ali com o rei. Então, por quê? A gente começa a pensar, por quê? O que é que ele queria fazer essa referência? No material, se não me engano, eu coloquei lá mais alguma explicação melhor sobre isso, mas tem a ver sim, tem relação com esse personagem aí mitológico, tá? Então começa com esse primeiras memórias, quando ele tinha cerca de 3 anos de idade. As linhas fragmentadas são de uma história da infância e de uma canção infantil, e estão ligadas a associações familiares, percepções sensoriais e conversas. Na cena de abertura, Joyce nos apresenta a gênese da percepção e interpretação do futuro de um artista, né? Então, é muito isso, essa percepção sensorial, familiar, né? Associações que o menino faz. Então, tem esse exemplo assim, de associação, né? Que ele faz muito legal. Quando ele está na escola, já né, no primeiro momento, que ele vê as
as escovas de dentes, se não me engano, mas que são uma verde, né, e a outra vermelha. E ele associa com lá um objeto da casa, né, que é do fulano lá. E ele faz muito isso, né? A todo momento ele está associando ou lembrando, né, um cheiro, o Natal com a minha família, né? Então isso é muito dessa coisa infantil, dessas memórias, desse primeira infância, né? É muito legal como ele consegue, e ele já começa com essa música, né? Com essa canção ali, que é muito esquisito. Quando a gente começa a ler e não sabe disso, né? Aí você não entende muita coisa, mas o que é isso, né? Ele começa falando lá das rosas selvagens, né? Então, isso aí é uma canção. E também Joyce coloca muita coisa do contexto dele ali, né? Dublin e tal, algumas coisas que a gente não consegue entender bem, mas que uma pessoa talvez de lá, né, consiga entender melhor. Mas é isso, né? Essa coisa sensorial e associativa de uma criança que ele usa. Bom, vou passar aqui. Não quer passar, não? Bom, passou. Bom, despedida, começamos o capítulo 1 com a despedida de Daedalus, depois daquela música e tal, que vai para a escola, né? E aí nós temos em seguida a chegada dele na escola e as primeiras impressões, né? Que aí é muito legal. Então, aquela inocência de Daedalus em relação aos outros meninos, né? Eu marquei aqui na página 14, mas vocês fiquem à vontade para falar algum momento dessas primeiras impressões que marcou aí para vocês, que vocês deixaram marcado, né? Eu marquei aqui quando ele fala assim, né? Quando ele está doente, ele acorda ali, daí os meninos percebem que ele tá mal. Ah, Aí ele fala assim, ó, Stephen achou que estaria doente do coração, se fosse possível estar doente do coração, né, doente nesse lugar. Aí tem aqui também quando ele fala, né, todos os garotos pareciam achá-lo muito estranho. Todos tinham pais e mães e roupas de vozes diferentes. Ele ansiava por estar em casa e deitar a cabeça no colo da mãe. Não seria possível. Então, ansiava para que as brincadeiras e os estudos e as orações acabassem e assim pudesse ir para a cama, né? Então, essa coisa do mimo, né? Que ele queria estar com a mãe, queria estar naquele ambiente protegido, né? Então, claro, na idade dele é super normal isso, né? Talvez não é uma coisa só porque ele era mimado. Mas em relação aos colegas dele, ele parece ser mais infantil, né? Parece ser mais inocente. Então, o Joyce traz essa coisa bem desse primeiro, essas inocências, talvez também para depois o contraste lá no capítulo 3, né? Depois que ele peca ali, né? Que ele conhece a primeira mulher e tem relação com ela. Então, talvez para dar esse choque, né? Então, ó, eu coloquei aqui o momento em que Stephen é empurrado para dentro de um poço aberto por um colega de classe agressivo, né? Que aí é a partir dessa queda no poço que ele fica com febre, né? E acorda aqui, esse momento que eu acabei de ler, acorda, os meninos percebem, e depois disso ele vai para enfermaria, né? Ele vai lá para a enfermaria da escola, né? E é muito interessante esse momento na enfermaria, né? Ele fica observando tudo, né? Para ele, as coisas, é tudo muito novo, né, assim, para ele, é tudo muito esquisito, não é minha casa, não sei o que é, né, ele era muito protegido nesse sentido. Então, na volta à escola, depois que sai da enfermaria, ele é convidado a sentar-se com os adultos à mesa do jantar. Essa é uma ocasião muito feliz em sua vida. Ele assiste a uma discussão política acalorada, o que o deixa confuso sobre as questões de religião e política no mundo adulto, né? Tem muito essa conversa lá na casa dele também, na casa dele principalmente, na verdade, sobre política, né, da época, que estava, Dublin estava, a Irlanda, na verdade, estava um caos, né, com, com a Inglaterra, né? Eu não sei explicar muito bem esse período histórico, mas eu já assisti uma série, e aí, mas eu não lembro o nome para falar, né, exatamente, esqueci aqui qual era a situação, né? A Inglaterra estava
tinha um certo poder na Irlanda, só que os católicos não queriam, né, por conta enfim, da igreja anglicana e etc. Então era guerra, né, a todo momento ali na Irlanda. Então a política também é muito muito forte na vida do Joyce e aí na vida do Daedalus, né, que ele fica só ali tentando entender. Depois mais na frente ele consegue associar algumas coisas, mas no primeiro momento é só aquela conversa, né? Uma criança que não sabe nada, não está entendendo nada ali o que está acontecendo, né? Só vendo adultos discutindo. Então, a discussão política travada na mesa da refeição prova para Stephen que o mundo adulto é tão imperfeito e cruel quanto seu próprio mundo pequeno, né? Ele que tinha essa impressão de que quando estivesse com os pais, né, que o mundo ali com os adultos, protegido, era um mundo perfeito, bom, né, percebe que não é assim, não, é a mesma coisa, né, ou pior, é tão cruel quanto. Então, é outra percepção como criança do Dédalus, percebendo que a vida adulta também não é lá essas coisas, né? E depois ele vai ver que realmente não é lá essas coisas mesmo, né? É melhor estar aí nesse pensamento dele, certo? Até aí, alguém quer falar alguma coisa que anotou, que acha importante falar? Carolina, Matheus? Então, por enquanto tá, era tudo isso mesmo que você tem falado aí. Tá, qualquer coisa pode falar. Bom, e aí vamos aqui, né, passando, e ele fica ainda mais desiludido com essa vida quando descobre que a comunidade clerical contém sua própria forma de crueldade hipócrita, né? Então ele começa a perceber ali, mesmo que com todo o respeito que ele tem muito, e que Joyce, o próprio Joyce tinha muito ali, ele era por essa criação, né? Então, por muito tempo ele teve essa devoção, essa fé, né? Na igreja e no clero também, né? Então, ele descobre que a comunidade clerical também contém sua própria forma de crueldade. O motivo de tamanha discussão deve-se à morte de Charles Parnell. Aqui, ó, tá aqui. O líder do Partido Nacionalista Irlandês. Esse é um tema recorrente no livro, né? Leia-se nacionalismo irlandês. Então, tem a ver com o que eu falei, né? Desse nacionalismo, não querer a Inglaterra se intrometendo lá. Mas aqui o principal, né? O episódio é a morte desse líder aqui do Partido Nacionalista Irlandês, né? Que aí o pai fica de um lado, ai, qual que é o nome dela? Deixa alguém lembrar? Daqui a pouco eu lembro o nome dela, que é a que fica brigando com o pai, né? Dante. Dante, né? Eu estava lembrando, é o nome de algum autor e não estava a Dante, isso, né? E a Dante lá revoltada e o pai, né? Aquela guerra dos dois, é por esse motivo aqui, a morte do Charles Parnell. Bom, então quando volta, depois que ele vai em casa, né? Depois que for doente, vai para casa, volta, e Stephen acidentalmente quebra os óculos. É o episódio mais, assim, mais, sei lá, peculiar desse primeiro capítulo aí, dessa visão de Stephen do mundo, né? Ele quebra os óculos e não consegue concluir o trabalho de aula. Recebe uma punição injusta do diretor, mas depois, graças a um amigo, consegue desfazer a injustiça que foi submetido, né? Então, ele quebra um acidente, todo mundo sabia, só que ele é tão, assim, né, respeitoso, tal, que ele tá na sala sem conseguir fazer a lição, coitado, né? E vem lá o diretor, e aqui tá mostrando que já vai ser encerrado em 10 minutos, pessoal. Não fez nem 40 minutos, eu acho. Bom, vai cair, o que é que a gente vai fazer? Eu vou mandar outro link lá, é o jeito, tá? Bom, vamos lá. E, bom, ele volta e né, tem esse episódio, que aí começa a perceber essa maldade, né? Tanto do adulto quanto do clero, né? Mas eu não estou fazendo porque eu não quero a lição. Ela quebrou todo mundo, e ele, não. E aí isso cria, né, aquele episódio seguinte aqui,
que eu não coloquei, porque eu não coloquei, que é quando ele vai falar, né, com o diretor, né? Coloquei aqui, né? Mas graças a um amigo consegue desfazer a injustiça, né? Que é o amigo que sugere para ele falar com o diretor, porque ele não quer, para ele aceitar e ficar calado, muito triste, tá chateado, mas não ia falar nada. Ele vai e consegue, né, falar, ter esse resultado positivo do diretor que fala depois com o padre. Mas é muito fofinho, né? Você fica imaginando ele, essa criancinha que tem medo, que não quer atrapalhar, que não quer incomodar, né? E quase que ficou ali calado para não ter assim incômodo, mas pelo amigo, né? Ó, a inteligência, a astúcia do amigo que incentivou ele a ir falar com o diretor. Então, o capítulo 1 termina nesse episódio aí dos óculos, né? E antes de passar para o capítulo 2, eu acho que é melhor encerrar, porque aí eu já passo outro link que já vai direto até o final, tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Só um minuto. Gente, me desculpem aí, porque